segunda temporada de Westworld chegou ao fim com algumas respostas, outras dúvidas e, como sempre, muitas reflexões. Antes de continuar, saiba que esse vídeo pode conter muitos spoilers para Westworld. Westworld é uma série inspirada num filme homônimo de 1973, dirigido e escrito por Michael Crichton, o mesmo autor de Jurassic Park. A história se passa em um resort que simula o Velho Oeste americano, onde os visitantes podem interagir com diversos personagens e histórias interpretados pelos chamados anfitriões, robôs idênticos aos humanos que não fazem ideia de que tudo aquilo não passa de uma simulação. Até que, assim como no famoso Parque dos Dinossauros, as coisas saem um pouquinho de controle. Pouco a pouco, os anfitriões adquirem consciência de sua condição e se rebelam, partindo em uma empreitada sangrenta para se libertarem dos humanos. A série levanta diversas questões sobre ética, filosofia e até mesmo religião. E assim como obras anteriores a ela, como Matrix, O Show de Truman e A Origem, ela nos leva a refletir sobre a realidade. Como decidimos o que é ou não real? Esse aspecto do seriado e também do filme pode ser analisado de acordo com o trabalho do autor francês Jean Baudrillard, em especial seu livro Simulacros e Simulação, de 1981. Segundo Baudrillard, uma simulação não é apenas algo falso fingindo ser real, e sim aquilo que dificulta a distinção entre real e falso. Como exemplo, ele cita a fábula de Jorge Luis Borges, na qual um mapa é feito com tanta perfeição e detalhe que ele acaba por cobrir o território que ele originalmente buscava retratar. Em um primeiro momento, o parque de Westworld parece uma ilusão transposta sobre a realidade, mas na verdade trata-se de um mundo próprio, à parte do mundo real. O que acontece lá é real para os anfitriões, apesar de inicialmente não trazer consequências reais para os visitantes. Por ser um mundo baseado em algo real, ou melhor, quase real, já que ele é baseado na fantasia dos filmes do Velho Oeste americano e não no verdadeiro Velho Oeste em si, e não um mundo que reproduz fielmente o real, constitui, de acordo com Baudrillard, uma hiperrealidade. Ele diz: a simulação já não é a simulação de um território, de um ser referencial, de uma substância. É a geração pelos modelos de um real, sem origem nem realidade. Hiperreal. O território já não precede o mapa, nem ele sobrevive. É agora o mapa que precede o território, pré-exceção dos simulacros. O mundo de Westworld, apesar de baseado em algo conhecido como real, tem suas próprias particularidades, que mesmo programadas funcionam melhor como uma forma livre, entre aspas, do que se fossem algo que replicasse a realidade com exatidão. Baudrillard, ao falar da tridimensionalidade dos simulacros, diz ainda que quanto mais tentamos aproximar o simulacro da perfeição, mais evidente é a diferença entre ele e a realidade. De qualquer modo, esta corrida ao real e a alucinação realista não tem saída, pois quando um objeto é exatamente semelhante a outro, não o é exatamente, é um pouco mais. Não há semelhança, como não há exatidão. Na segunda temporada, a gente pôde ver um pouco disso. A tentativa de uma réplica perfeita de James Delos, o sogro de William, falha em todas as suas versões, diferente do que acontece com Bernard, que possui uma narrativa apenas baseada nas memórias de Arnold, um dos criadores do parque junto com Ford. Ao criar os anfitriões à nossa imagem e semelhança, na verdade são criadas versões muito melhores de nós mesmos. Cópias exatas, por outro lado, não funcionariam muito bem. Ainda assim, descobrimos que o projeto do William esse tempo todo consistia em armazenar cópias dos visitantes no além do vale, ou a fornalha, assim como o backup dos anfitriões estava armazenado no berço. Como Dolores aponta na segunda temporada, os humanos desejam ser imortais como os androides, de certa forma. Porém, eles esquecem que a vida só tem valor quando existe o risco de perdê-la. Assim como para o Homem de Preto, o jogo só tem graça quando o outro lado pode revidar, que é um dos motivos que leva os anfitriões a destruírem seus backups. Baudrillard afirma: sonhamos passar através de nós mesmos e reencontrarmos-nos para além de nós próprios. No dia em que nosso duplo holográfico estiver lá no espaço, eventualmente mexendo-se e falando, teremos realizado esse milagre. Claro que já não será um sonho, logo o encanto ter-se-á perdido. What is real? That which is irreplaceable. Se a vida só tem valor ao ser uma só, ou como William diz, se a vida é uma coleção de escolhas, ou ainda além, escolhas autônomas que não podem ser desfeitas, nada disso vale se parte de uma programação anterior. É nessa crença que o Homem de Preto busca se isentar de todas as suas escolhas ruins, inclusive o assassinato de sua própria filha, quando ele não é mais capaz de distinguir o que é real. Baudrillard chega até mesmo a analisar um outro parque conhecido, a Disneylândia, inaugurada em 1955 na Califórnia. Para ele, o parque é um modelo perfeito de todos os tipos de simulação confundidos. A Disneylândia é colocada como imaginário a fim de fazer crer que todo o resto é real.
O imaginário da Disneylândia não é verdadeiro nem falso, é uma máquina de dissuasão encenada para regenerar no plano oposto a ficção do real. E acho que o mesmo pode ser dito sobre o Westworld até certo ponto. Apesar de a princípio ser uma simulação, ironicamente, é onde os visitantes são a versão mais real e, em muitos casos, a mais depravada de si mesmos. Uma hiperrealidade. E aí, o que você acha de tudo isso? Você também gostou dessa temporada nova? Me conta aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e aproveita para se inscrever no canal se você ainda não for um inscrito. Muito obrigada por assistir e até a próxima!